Transferências caras são sempre muito massa, né? Tipo aquele dia que o PSG pagou 222 milhões do Neymar. Tipo, o mundo parou, né? Pelo menos o mundo do futebol, mas não é necessário gastar um caminhão de dinheiro num jogador pra ele dar certo num clube, e uma das provas disso é o Leicester. Vocês estão ligados que o Jamie Vardy começou a jogar bola na 7ª divisão da Inglaterra, depois ele foi jogar no Fleetwood Town, que tava na 5ª, né? E nessas divisões aí ele deitava e rolava, até que o Leicester, que tava na 2ª divisão na época, pensou, pô mano, será que esse cara daria certo aqui na segundona? O ano era 2012, quando o Leicester resolveu então comprar o Vardy e dar uma chance pra ele, pagando a bagatela de 1 milhão de libras, mais ou menos, né? 1 milhãozinho. Pro clube grande, velho, não é absolutamente nada. Pra vocês terem uma ideia, o salário do Neymar em 2 semanas é mais do que 1 milhão de libras. 2 semanas de salário. Mas aquele valor de transferência foi um recorde para clubes fora das primeiras 4 divisões da Inglaterra, e o resto é história, né? O Jamie Vardy foi um dos pilares daquele clube do Leicester, daquele time que conseguiu vencer a Premier League em 2016 contra todas as previsões. Ele já tem quase 350 jogos pelo Leicester, quase 150 gols, e se consolidou na história como um dos maiores, se não o maior jogador da história do clube. Por 1 milhãozinho, né? E aliás, o Leicester, cara, ele é mestre em fazer esse tipo de negociação, né? Porque vocês estão ligados que outro camarada que foi um dos pilares daquele título de 2016, o Mahrez, né? O Mahrez, sei lá, que inclusive foi eleito o melhor jogador daquele ano, em 2016, daquele ano mágico do Leicester, ele custou a bagatela de 400 mil libras apenas, quando ninguém conhecia ele lá em 2014. 400 mil libras é tipo nada, tá ligado? Pra um clube grande da Inglaterra, é óbvio, né? Pra mim e pra você, imagino que é uma fortuna. Mas ao contrário do Vardy, além do retorno dentro de campo, né, de destruir nas 4 linhas, ele também rendeu fora, porque em 2018 foi vendido pro Manchester City por cerca de 60 milhões de libras, o que dá nada mais, nada menos do que 150 vezes o valor que o Leicester tinha pagado por ele 4 anos antes, né? Então, assim, é o poder de uma boa rede de olheiros, né? Se você tem olheiros que conseguem achar talentos desconhecidos em mercados mais baratos, vale a pena, obviamente. E falando de Manchester City, hoje em dia eles são conhecidos por contratar jogadores por fortunas, gastar muita grana em caras tipo o Mendy, que sequer vingam direito. Porém, lá em 2008, quando o clube tinha acabado de ser comprado por esse fundo de investimentos dos Emirados Árabes, né, que controla o clube hoje em dia, eles estavam começando a pensar nesse projeto do City grande e forte e rico, né? E aí foi que eles fizeram uma das primeiras contratações daquela época, o zagueirão Vincent Kompany, o belga, né, que na época tava jogando no Hamburgo, da Alemanha, e custou apenas cerca de 8 milhões de libras. Aí você pode pensar, pô, 8 milhões em 2008 não é pouca coisa, na verdade é um valor aceitável, né? Concordo, porém, calma, né? O Kompany ficou 11 anos no Manchester City, saiu de lá como ídolo, lenda, capitão, mais de 360 jogos pelo Manchester City, e foi um dos pilares da mudança de patamar do Manchester City, né? Antes de 2008, o Manchester City não era o que é hoje, né? Isso aí é um fato, e o Kompany foi um dos primeiros caras que veio pra botar a mão na massa, velho, e começar a levantar o Manchester City. Então tudo isso que ele conquistou, tudo que ele representou por apenas 8 milhõezinhos saiu muito barato. E vamos lembrar que o Manchester City já fez uma pá de contratações ruins também, né? Por exemplo, uma vez pagaram 12 milhões de libras, né? 50% a mais do que pagaram pelo Kompany num camarada chamado Jack Rodwell, que não deu absolutamente nada certo, inclusive depois nunca mais deu certo em lugar nenhum. Então o City já fez umas contratações bem bosta também, mas essa aí do Kompany eles acertaram em cheio. Outra barganha é ajudar o canal Eurofut deixando seu like no vídeo, também clicando no botão vermelho embaixo do vídeo aí pra se inscrever, entrar pra comunidade, é de graça, beleza? É uma barganha, não dá pra perder essa oportunidade. E outro time que acertou em cheio foi o Borussia Dortmund. A gente contou aqui em outro vídeo como que o Lewandowski, quando jogava na Polônia, quase acabou se transferindo pro Blackburn Rovers da Inglaterra, e acabou não indo porque explodiu um vulcão na Islândia. E não é mentira, isso realmente é o motivo, né? E acabou que depois daquele vulcão lá, ele fechou com o Borussia Dortmund cerca de 2 semanas depois, por cerca de 4 milhões e meio de euros. Ninguém imaginava naquela época que se tratava de um dos melhores centroavantes do século 21. E olha que, pô, ele rendeu muito em campo pelo Borussia Dortmund, fez mais de 100 gols, foi 2 vezes campeão alemão com o Borussia Dortmund, chegou numa final de Champions, né? Inclusive sendo um dos goleadores da competição, metendo 4 gols no Real Madrid numa semifinal, né? Então ele foi brilhante pelo Borussia, ainda que tenham perdido aquela final em 2013 pro Bayern de Munique, né? Aliás, o Bayern de Munique é um time que ele não consegue ver alguém se destacando em outro time da Alemanha, que eles já querem o cara, né?
É igual uma criança, sabe? Quando outra criança ganhou um presente novo, né? Um brinquedinho novo, e daí a criança quer brincar com aquele. O Bayern é assim, né? E viu o Lewandowski jogando bem no Dortmund, falando, mano, quero esse cara, né? E quiseram e levaram. Levaram o Leva, entendeu, né? Mas levaram de graça, tá? Isso que é impressionante. O Lewandowski, ele queria sair, acabou não renovando o contrato lá com os aurinegros, e o Bayern de Munique levou, assim, mano, um dos melhores atacantes desse século, né? Atual, o melhor do mundo no momento que eu tô gravando esse vídeo. Assim, velho. Levaram, de graça. Então tem uma curiosidade massa sobre isso, que se você somar o valor das duas transferências do Lewandowski, primeiro pro Dortmund, depois pro Bayern de Munique, dá 4 milhões e meio de euros apenas. Que é mais ou menos o valor que que o Barcelona pagou pra levar o Douglas em 2014, né? Então, um dos melhores centroavantes de todo o século XXI. Mesmo valor do Douglas, mais ou menos, né? Loucura. Mas, ó, não pensa que essa história do Lewandowski aí foi um caso isolado, porque tem uma história atual que tá sendo semelhante, tá? Tá sendo semelhante. Na verdade, pode ser até melhor pro Borussia Dortmund, porque é o caso do Haaland. O Haaland, quando tava metendo gol a rodo lá pelo RB Salzburg, vários times já queriam ele, tinha uma competição intensa dos maiores clubes da Europa querendo contratar o cara, mas foi o Dortmund que conseguiu por um valor aí fixo de cerca de 20 milhões de euros. Muito barato pra um cara do nível que ele se tornou. E é o seguinte, diz a lenda que se for contar também os valores aí de bonificações que pagaram pro agente dele, né, pro empresário dele, Mino Raiola, e também pro pai do Haaland, dá cerca de 40 a 45 milhões de euros a transferência. Então não fica mais tão barato, mas ainda assim, o retorno dentro de campo tem sido dado pelo Haaland desde o primeiro jogo que ele entrou e fez um hat-trick no segundo tempo, né? No Dortmund ele vem quebrando recordes, fazendo gol a rodo, e se o Dortmund for vender o Haaland, diz a lenda que eles vão pedir no mínimo 150 milhões de euros. Então tu contratar um cara por 40, 45, já somando as bonificações ali pra agentes e tudo, né? E depois vender por 150, sendo que nos 2, 3 anos que ele fica no seu time, ele faz gol até cansar, velho. Pô, é uma contratação que não dá pra dizer que não é uma barganha. Mas isso desde que o Dortmund não cometa o mesmo erro do Leva. Pô, não vai deixar o Haaland sair de graça, ainda mais pro Bayern de Munique, né, meus filhos? Mas a transferência perfeita pra mim justamente é essa aí, cara. Tipo assim, tu pega um jogador por um preço acessível, ele rende dentro de campo bem, e depois tu ainda consegue tirar uma grana e fazer um lucro nele vendendo o cara, né? Que foi o que o Liverpool conseguiu fazer muito, mas muito bem com o Philippe Coutinho. O Coutinho foi comprado muito jovem pela Inter de Milão, mas ele não tava rendendo lá, acabou sendo emprestado pro Espanyol da Espanha, e lá no Espanyol sim que ele fez uma boa temporada. O Liverpool tava de olho e falou, mano, vamos apostar nesse guri, e pagaram apenas cerca de 8 milhões e meio de libras no Couto naquela época. E era uma época em que o Liverpool ainda tava buscando se reerguer, tá? Ele era mais coadjuvante na Inglaterra, não conseguia de jeito nenhum chegar ali numa final de Champions League. Aliás, ficou fora da Champions League várias temporadas, e o Coutinho veio nessa época, então, rapidamente evoluiu muito no Liverpool, a torcida começou a amar ele, chamava ele de mágico, né? Pelos que ele fazia dentro de campo, fazia gol de fora da área direto, dava assistências, e se transformou muito rapidamente num dos melhores jogadores da Premier League. Mas quando ele quis sair, aí o Liverpool foi inteligente. Primeiro o Liverpool segurou um pouco o cara, mesmo ele estando infeliz querendo ir embora. Beleza. Aí depois, quando foi negociar, o Liverpool fez um puta de um jogo duro com o Barcelona, né? Foi muito complicado pro Barça tirar o Coutinho de lá. O Barça foi tendo que abrir concessões cada vez maiores pra levar o cara, e acabaram pagando 120 milhões de euros pelo Coutinho, valor fixo, tá? E mais 40 milhões de euros em possíveis bônus ali, de acordo com o número de jogos que o Coutinho fizesse pelo Barça, títulos e tal. Uma transferência que pro Barcelona até hoje não se justificou. O Coutinho até hoje não vingou na Espanha, né? Mas do lado contrário, lá no Liverpool, tenho certeza que cada vez que os diretores do Liverpool se reúnem e lembram do Coutinho, eles devem abrir um sorrisão, mano, porque, cara, tu pensa, contratou o guri por 8 milhões, ele rendeu por algumas temporadas muito bem, foi um dos melhores jogadores da liga e depois foi vendido por 120. Cara, é um negócio absurdo, né? E o Liverpool também tem alguns outros casos de jogadores mais nessa pegada. E um dos casos recentes é o Milner. Aí você pode começar a rir, ah, mas o Milner não é um cracaço de bola. Pô, não é um cracaço de bola, não é. Mas ele veio de graça, tá? Começa por aí. De um rival da Premier League, que era o Manchester City. E ninguém esperava, mas ele se tornou não só um dos pilares desse novo Liverpool,
que passou a ser gigante novamente, né? Ganhar Champions, ganhar Premier League, como ele passou a ser uma peça-chave nas mãos do Klopp, porque o Klopp começou a usar ele em várias posições. O Milner sempre foi versátil, né? Se adaptou com muita facilidade. Pra vocês terem uma ideia, lá no Manchester City, o Milner jogava muito como meia-direita, e no Liverpool ele passou a ter um papel ali mais centralizado no meio-campo e ainda se destacou bastante quando os Reds precisaram de um lateral esquerdo e o Kloppão falou: mano, dá um jeito aí, bota o Milner lá e vê o que acontece. E o cara começou a jogar bem e se fixou naquela posição por um tempo, né? Então tudo bem, você pode argumentar que ele não é um cracaço, mas ele veio de graça, vai bater 250 jogos pelo Liverpool, campeão da Champions, campeão da Premier League e um dos pilares dessa transformação recente do Liverpool, sendo novamente uma potência na Europa, né? E um clube que é mestre em pegar jogadores de graça, como o Milner fez com o Liverpool, é a Juventus, né? Parece até que eles adotaram isso como política interna do clube. Em vez de eles chegarem assim no mercado e falarem: não, eu quero esse jogador, eu quero esse, e aí começam a comprar os caras. Não, eles meio que falam tipo: quem é que tá disponível de graça aí? Aí eles veem quem tá ficando sem contrato e trazem os caras. Mas nem sempre isso dá muito certo, né? Por exemplo, recentemente a Juventus contratou de graça o Ramsey vindo do Arsenal, o Henry Can vindo do Liverpool, o Rabiot vindo do PSG, mas não dá pra dizer que nenhum desses jogadores aí foi uma contratação histórica. Não tem nenhum indicativo de que são contratações que a torcida vai lembrar pra sempre, muito pelo contrário. Apesar de que o Henry Can foi vendido agora pro Dortmund por 25 milhões, então pegou o cara de graça, vendeu por 25 milhões 2 anos depois, é um baita de um lucro. Mas quem valeu a pena mesmo e ficou na história da Juventus foram Pirlo e Pogba. O Pogba chegou do Manchester United de graça em 2012, quando ele era apenas um moleque, mas ele rapidamente cresceu na Juventus e se tornou ali um cara que fazia aquele meio campo, aquele quarteto de meio campo com o Pirlo, o Marquisio e o Vidal, que dominaram a Itália por muitos anos, né? E até chegaram numa final de Champions League em 2015, apesar de terem perdido pro Barça. Não, e o pior, né? Depois de ter pegado o Pogba de graça do Manchester United, eles venderam o Pogba pro Manchester United por cerca de 105 milhões de euros, cara. Porra, isso que é negócio, velho. E o Pirlo nunca foi vendido pela Juventus por 100 milhões de euros, porém, ele foi um cara que veio no começo dessa reformulação da Juventus que voltou a ser gigante na Itália e na Europa. Ele foi um cara que era o maestro do meio campo da Juventus por vários anos, né? Era considerado ali um dos melhores meias do mundo. Ele ganhou status de lenda na Juventus e ainda por cima foi uma contratação mais prazerosa porque ele tinha vindo de graça do Milan, né? Que é um rival direto lá na Itália. E vale lembrar, tá? Quando o Pirlo chegou, a Juventus não era o que é hoje, né? Ela sempre foi gigante, porém ela tinha passado por um período complicado, vinha uns 10 anos sem ganhar, por exemplo, o campeonato italiano. E aí ele chegou e na primeira temporada já com a Juventus ganhou o italiano. E desde lá pra cá, a Juventus empilhou 9 títulos consecutivos na Itália. E tudo começou não só por causa da chegada do Pirlo, isso é óbvio, né? Mas ele foi muito fundamental nessa reconstrução da Juve. Aliás, curiosamente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele também é o técnico, né, da Juventus. E cara, tem muitos casos pra falar, né? Eu tinha colocado uma pá de itens aqui na lista, inclusive o Dele Alli, né, pra poder falar do Tottenham e tal. Mas o vídeo tá ficando gigante, então eu vou direto fechar com um dos casos mais alternativos, mas que eu acho massa também. Eu tô falando de um cara que custou apenas 60 mil libras. E tipo, 60 mil libras não é nada pra um time da Premier League. Literalmente, um jogador mediano de Premier League às vezes ganha 60 mil libras por semana, tá? Tipo o Dyer no Tottenham lá, por exemplo. Ele deve ganhar umas 60 mil libras por semana, manjou? Então no longínquo ano de 2009, o Everton da Inglaterra foi buscar lá no fraco campeonato irlandês um jovem promissor aí que tava surgindo pra lateral direita, que era o Coleman, né? E eles pagaram apenas 60 mil libras por ele. E que fique claro, o Coleman não é nenhum Cafu, né? Não é nenhum Alexander-Arnold, nem nada. Porém, ele tá no Everton há 12 anos, né? Vai bater 350 jogos pelo clube. É capitão do time. E por várias temporadas ele foi considerado ali entre os melhores laterais da Premier League, né? Os melhores laterais jogando na Inglaterra. Então imagina alguém chega no seu clube e fala o seguinte: você quer contratar um cara que, assim, não é um espetacular, tá? Ele não é um jogador fantástico, um craque. Porém, ele vai ficar mais de uma década no seu clube, virar capitão e sair com o status de lenda. Por 60 mil, você compraria? Pô, é óbvio, né? Todo mundo falaria que sim. Então o Coleman foi mais uma barganha aí, né? Tem mais dezenas de casos que a gente poderia falar, mas por hoje a gente vai ficar por aqui. Se você curtiu o vídeo e chegou até aqui, deixa o likezão que de repente, se muita gente gostar, a gente faz uma parte 2, né? Por que não? O que não falta é caso pra contar, mano. Isso aí eu posso te garantir. Valeu por assistir até o final, tamo junto, nos vemos no próximo vídeo. Então, grande abraço, falou!